Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos iniciar então a aplicação do nosso método simplex. Lembrando da aula anterior, nós temos que o método simplex é um método iterativo, então a cada iteração do nosso algoritmo, ele vai fazer a troca de base, ou seja, uma variável vai ser uma variável básica e, em compensação, vamos tirar uma variável da base e ela vai se tornar não básica. As variáveis não básicas equivalem às nossas variáveis livres que vamos atribuir o valor a zero, certo? As variáveis básicas nós precisamos descobrir quais são os valores. E ele faz isso de forma iterativa até encontrar a solução ótima, certo? Como que a gente vai garantir que é a solução ótima? Por meio do teste de otimalidade, ok? Bem, vocês já viram como é que é o nosso modelo padrão, tá? Eu vou separar em duas partes aqui. Então, primeiro eu vou colocar dentro dessa minha restrição 1 o modelo padrão, que deve ser aqui sinal de igual, certo? Então vamos lá. Primeiro, x1 mais x3 igual a zero. Depois, não tenho x1 aqui, eu tenho 2x2 mais x4 igual a 12. E aí eu vou ter 3x1 mais 2x2 mais uma variável de folga x5 igual a 18. E eu tenho aqui na não negatividade o que? x1 até x5. Todas as variáveis devem ser não negativas, ok? Percebam que aqui nós já estamos com a função objetivo de maximização. Então, podemos construir com aquele mesmo esqueminha da aula passada. 3x1 mais 5x2 mais 0x3 mais 0x4 mais 0x5. Eu posso fazer o seguinte, para eu colocar no formato padrão para inserir dentro dessa tabela que nós vamos utilizar, onde nós vamos verificar a construção, né, do nosso algoritmo, o que acontece? Eu preciso ter apenas uma constante do lado direito para essa tabela, que vai ficar nessa coluna solução. Então, o que eu posso fazer? Pegar todo esse lado direito da minha função objetivo e passar para o lado esquerdo, certo? Então, como que eu vou fazer isso? Vai ser z menos 3x1 menos 5x2 mais 0x3 mais 0x4 mais 0x5. Isso daqui vai ser igual a zero, certo? Bem, para colocarmos aqui e não ter nenhuma confusão na construção dessa tabela, eu vou fazer desse lado direito aqui, fazendo, na verdade, a tradução, né, desses valores aqui que nós transformamos para o formato padrão, né, para a construção do simplex. Eu vou utilizar apenas os coeficientes que estão multiplicando essas nossas variáveis, ou a identificação dessa nossa função z. Certo? Então, o que acontece? Eu vou colocar da seguinte forma aqui. Tá? Eu vou colocar z aqui, vou colocar x1, x2, x3, x4, x5 e aqui o nosso lado direito. Tá? Eu vou colocar aqui como se fosse a coluna solução, para a gente tentar identificar como é que eu construí isso daqui. Certo? Primeira coisa que nós temos que fazer é a função objetivo. Nós temos z aqui, então nós temos o coeficiente 1, né, aqui dentro dessa função objetivo. Nós temos menos 3, temos menos 5, temos 0, 0, 0 e aqui é igual a 0. Aí para a restrição eu tenho 0, eu tenho 1, eu tenho 0, eu tenho 1, 0, 0 e 4. Eu vou ter aqui na segunda restrição 0, eu vou ter
0. Aqui eu vou ter 2, 0, 1, 0 e 12. Para a restrição 3, eu vou ter o quê? 0, vou ter 3, 2, 0, 0, 1 e 18, certo? Bem, essa parte aqui eu posso colocar então na minha tabela a partir dessa coluna Z. Então, olha só, aqui eu estou iniciando a construção da minha tabela inicial, certo? Essa minha primeira linha equivale à minha linha Z, tá? Então, aqui tudo que eu tiver de retorno da minha função objetiva vai estar na minha linha Z, que é exatamente 0 nesse momento aqui. Bem, o que eu tenho no início do nosso algoritmo? x1 e x2, elas são as variáveis não básicas, certo? Então, elas são iguais a 0. O que eu preciso descobrir? Quais vão ser as nossas variáveis básicas que vamos descobrir quais são os valores dessas variáveis básicas? São as nossas variáveis de folga, x3, x4 e x5, certo? Bem, com isso daqui nós podemos construir a nossa solução básica. Qual será a nossa solução básica inicial, então? Eu vou colocar nesse formato aqui. O primeiro valor é x1, x1 é 0. Segundo valor, x2 é 0. Terceiro valor, x3 é 4. Então, aqui a variável x3 está na base e o valor dela é 4. Percebam que a coluna x3 aqui, para fazer a eliminação gaussiana, né, no formato apropriado da eliminação gaussiana, nós temos que apenas esta célula tem o valor 1. Certo? O restante dessa coluna é 0. Tá? Para x4 é a mesma coisa, apenas esta célula aqui é valor 1, então o valor de x4 é 12. Ok? Essas variáveis que estão na base, então eu vou ter esta configuração. x5 vai ser igual a 18. E o meu z, nesse momento aqui, é 0. Tá? Perfeito? Bem, agora sim eu posso começar o meu algoritmo. Primeira coisa, no início da primeira iteração, eu preciso fazer uma seguinte pergunta. É ótima esta solução básica que eu tenho? Como que eu vou conferir isso aqui nesse teste de otimalidade? Vou verificar então aqui nesses coeficientes, tá? Exatamente nesses aqui da linha Z, se eu ainda tenho algum valor negativo, certo? Perceba que eu tenho menos 3 e menos 5. Tá? Então, eu tenho dois valores negativos, então essa solução é ótima, tá? Essa solução ainda não é ótima, então eu posso melhorar ela, certo? Se eu verifiquei que eu posso melhorar ela, então o que eu vou fazer? Vou tentar fazer agora a troca da base, né? Para verificar qual que é a melhor, como que eu posso melhorar essa solução, fazendo com que, por um exemplo, nesse caso aqui, x1 ou x2 entre na base e uma dessas três variáveis saia da base, vai assumir o valor 0 e aqui nós vamos descobrir o valor, sendo então a nossa variável básica nova. Tá? Qual é a variável que deve entrar na base? x1 por causa desse menos 3 ou x2 por causa do menos 5? Eu vou utilizar o valor em que eu tenha o maior valor absoluto, né, negativo. Aqui, vamos dizer assim, o mais negativo, vamos dizer assim, certo? Então, eu vou ter aqui, nesse caso, tá, o meu x2, certo? Então, essa coluna aqui eu vou adotar como a coluna pivô, tá? O meu x2 entra na base. Certo? Mas nós verificamos que se uma variável entrou na base, alguma dessas variáveis deve sair. Qual delas que deve sair? Bem, aí nós precisamos trabalhar com uma coisinha que nós chamamos de razão mínima. Tá? Então nós fazemos um teste da
razão mínima para estas variáveis aqui. Como que eu faço isso? Eu vou utilizar os valores da minha coluna solução e dividir pelos valores correspondentes aqui na minha coluna x2, que é a minha coluna pivô, certo? Então eu vou ter aqui 4 sobre 0, aqui eu vou ter 12 sobre 2 e aqui eu vou ter 18 sobre 2. Aqui não é válido, tá? Porque eu estou dividindo por um coeficiente nulo. Aqui eu vou ter 6 e aqui eu vou ter 9, certo? Bem, a partir disso daqui, então, o que eu vou verificar? Que a minha linha pivô, né, correspondente à variável que vai sair da base, é esta linha de x4, certo? Ok? Então, eu vou ter aqui, meu x4 sai da base. Ok? Bem, se eu estou falando que x2 entra na base, este valor aqui, x2 vai entrar nesse lugar aqui, este valor aqui, então, é o meu elemento pivô, certo? E ele deve ser 1, ok? Para eu fazer com que esse elemento seja 1, eu vou pegar essa linha inteira e dividir por esse elemento para eu atualizar essa linha inteira e esse valor aqui vai ser 1, ok? Então, depois eu vou ter que atualizar a linha z, a linha de x3 e a linha de x5, fazendo com que este elemento seja 0, este elemento seja 0 e este elemento aqui seja 0. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é qual que é a minha nova linha pivô. Então, para eu encontrar a minha nova linha pivô, eu vou pegar a linha antiga pivô, né? Então é aquela linha de x4, 0, 0, 2, 0, 1, 0 e 12. E eu vou dividir, então, elemento a elemento pelo meu elemento pivô aqui, tá? E aí, então, eu vou ter a minha nova linha pivô, que será 0, 0, 1, 0, 1 sobre 2, 0 e 6. Ok? Por que eu preciso dessa minha nova linha pivô? Porque ela vai ser importante para eu calcular as minhas novas linhas z, x3 e x5. Então, como que nós podemos fazer isso aqui, né? Pensando, a nova z vai ser o seguinte: eu vou ter a minha linha antiga, então eu vou colocar aqui 1, menos 3, menos 5, 0, 0, 0 e 0. Vou subtrair da multiplicação entre o meu elemento da coluna pivô que cruza com essa linha z que eu estou avaliando, ou seja, menos 5. E esse valor vai multiplicar elemento a elemento, claro, da minha nova linha pivô. Aí eu posso fazer, então, o mesmo raciocínio para a nova x3. Qual que é a minha antiga x3? Então, eu vou ter ali 0, 1, 0, 1, 0, 0 e 4. Deixa eu só fazer uma separaçãozinha aqui.
e vou subtrair da multiplicação do elemento da coluna pivô que cruza com essa x3 aqui, no caso é 0, e vai multiplicar pela minha nova pivô. E aí, por fim, então, nós podemos calcular a nova x5. Eu vou pegar, então, a minha antiga x5, 0, 3, 2, 0, 0, 1 e 18, e vou subtrair da multiplicação do meu elemento 2 aqui, né, do meu elemento da coluna pivô que cruza com a x5, aqui é 2, multiplicado aqui então pela minha nova pivô. Certo, pessoal? Então, com estas linhas atualizadas em a minha nova pivô, eu posso fazer o preenchimento dessa minha nova tabela aqui, certo? Então, eu vou ter aqui Z, aqui não modificou nada, aqui eu recalculei a linha de x3, agora eu tenho x2 e não mais x4, e aqui eu continuo tendo x5, certo? Então, a minha solução básica nesse momento aqui, eu tenho x1 está fora da base, x2 agora entrou na base e o valor correspondente é 6 aqui na tabela, nessa coluna solução. x3 ainda está na base aqui, vai ser o valor 4 agora. x4 não está na base, acabou de sair. E x5, olhando nessa coluna da esquerda e cruzando aqui, né, analisando o correspondente aqui na coluna solução, eu vou ter 6. E aí o meu z, nesse momento, percebam que foi de 0 para 30. Ok? Então, nós temos aqui uma nova solução básica. Ok, finalizei a minha primeira iteração. Agora eu preciso realizar novamente o teste de otimalidade, né? O que eu preciso verificar? Eu tenho algum valor nessa minha linha Z, logo abaixo das minhas variáveis, que seja negativo? Sim, então ainda não encontrei o meu ótimo. Ok? Eu posso melhorar essa solução. Como que eu vou fazer isso então? Sabemos que o único valor negativo aqui é de x1, então x1 vai entrar na base. Eu tenho agora a minha coluna pivô correspondente. Preciso verificar pela razão mínima qual é a variável que vai sair da base para a entrada de x1, ok? Então eu vou avaliar aqui para cada uma dessas minhas variáveis, fazer o valor dessa variável na coluna solução sobre o valor da minha coluna pivô correspondente aqui. Aí então nós verificamos que esse valor aqui não vai ser válido, ele está dividindo por 0,
ok? Nós temos então a possibilidade de tirar x3 e tirar x5 da base. Qual que é o menor valor aqui que deu a menor razão? Né? Nós temos aqui 6 divididos por 3, e aí 2 nós encontramos a variável que sai da base. E aí nós temos a nossa linha pivô. Certo? E aí o que nós temos que fazer então? Pegar essa linha pivô antiga e dividir, né, todos os elementos dessa linha antiga pelo valor 3, que é o elemento pivô aqui. Ok? Então vamos fazer isso. Encontramos então a nossa nova linha pivô, que vai servir de referência para calcularmos as novas linhas Z, a nova x3 e a nova x2. Vamos lá então fazer esse cálculo agora, pegando a linha antiga Z. Eu tenho 1, menos 3, 0, 0, 5 sobre 2, 0 e 30, menos o valor da coluna pivô que cruza com essa linha Z, multiplicado pela minha linha nova pivô. Para a minha nova x3, vou pegar a antiga menos o elemento aqui 1 multiplicado pela minha nova pivô. E por fim, para calcular a nova linha x2, vou pegar a linha x2 antiga subtraio desse valor aqui, que vai ser 0, multiplicado pela nova pivô.
Percebam aqui, pessoal, que quando nós temos esse elemento da coluna pivô que cruza com alguma dessas linhas de referência que nós estamos calculando e esse valor é zero, como aconteceu na nova x2 e também na iteração anterior, né, para o cálculo da nova x3, nós praticamente temos a mesma linha, né? Então não precisa fazer nenhum cálculo relativo a isso, já facilita bastante a nossa análise aqui, ok? Então com estas novas linhas eu posso já inserir na minha nova tabela, né? Então agora eu tenho z aqui, que não vai mudar, eu tenho x3, ainda vai se manter na tabela, tenho x2 da primeira iteração e agora saiu x5 para a entrada de x1, correto? Então vou fazer a atualização aqui dessa tabela nova. A nossa nova solução básica vai ser, então, x1 entrou na base, com o valor 2. x2 está na base, valor 6. x3 está na base, tem o valor 2. x4 é uma não básica. x5 não básica. E o meu z agora vale 36. Ok? Bem, pessoal. Aí finalizamos a nossa segunda iteração e podemos fazer novamente o teste de otimalidade. Existe algum valor negativo nessa minha linha z abaixo dessas minhas variáveis aqui? Percebam que agora não tenho nenhum valor negativo, então agora eu consegui encontrar o critério, né, de parada que nós estávamos analisando. Então nós temos que esta daqui é a solução ótima do nosso problema, certo? Então eu tenho aqui minha solução ótima vai ser x1 igual a 2, o meu x2 igual a 6 e a minha função objetivo, o máximo que eu consigo encontrar é de 36. Ok, pessoal? Muito obrigado, então. E na próxima aula vamos verificar como trabalhar com o método simplex para características diferentes de restrições e também de função objetivo. Até a próxima aula.